Programa Amazônia, Gente e Justiça. Oferecimento Brasil Digital. Internet do jeito que você precisa. E água mineral Mina Linda. Água é vida. Beba Mina Linda. Grandes obras estão sendo construídas, trabalhadas para a efetivação da integração entre Brasil e Bolívia. Esse é o tema do nosso encontro de hoje, aqui no nosso Amazônia, Gente e Justiça, que está começando agora, e eu, de imediato, agradeço a sua audiência, a sua atenção, muito obrigado. E convido você para estar com a gente sempre às sextas-feiras, às 18 horas, ou, se preferir, a qualquer instante, por meio das nossas redes sociais. Então, hoje vamos ter a honra de alcançarmos a participação do professor Roberto Capobianco Achá, direto de Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. Ele é mestre em Ciências do Direito Processual Penal pela Universidade Autônoma Gabriel René Moreno. Iniciou sua carreira e sua trajetória acadêmica como docente universitário e atua atualmente nas cátedras de Direito Processual Penal, História do Pensamento Político e Direito Constitucional, além de integrar a Clínica Forense Penal, da qual se tornou professor emérito. Posteriormente, exerceu a função de presidente do Ilustre Conselho Universitário da Universidade Autônoma Gabriel René Moreno. No âmbito da gestão pública, foi diretor departamental da Juventude de Santa Cruz. Seja bem-vindo, Roberto Capobianco Achá. Muito obrigado pela sua disposição em participar do nosso Amazônia, Gente y Justicia. Buen día a usted, querido profesor Marcos, y a toda su enorme audiencia de la hermana República Federativa del Brasil. Un saludo fraternal para todos ustedes y a disposición de esta conversação. Roberto, para darmos início ao nosso bate-papo, não vou chamar nem de entrevista, um bate-papo, precisamos deixar claro que o contexto da Bolívia com o contexto do Brasil nessa região amazônica são muito próximos. É uma grande região formada por dois países vizinhos e, por isso, vivenciamos problemas, questões necessárias, políticas públicas necessárias, tanto na Bolívia quanto no Brasil. Pelo menos essa é a nossa percepção. Você concorda com essa existência de situação? Sí, definitivamente es una realidad que, por ejemplo, para Bolivia, la frontera más amplia que tenemos es con la República Federativa del Brasil. E indudablemente existen problemas similares en esa parte de la Amazonía que es tan grande que es necesaria, creo yo, solucionarlas en forma conjunta, realizando actividades que favorezcan al pueblo del Brasil y al pueblo boliviano. Perfeito. Então, a nossa intenção é falar a respeito de alguns. São tantos e tantos os pontos que podem ser trabalhados, conversados. Vamos nos ater a alguns aqui nesse espaço que a gente chama de Amazônia,
Gente e Justiça. Aproveitando esse momento inicial do nosso encontro, agradeço, como sempre faço, a direção e os colaboradores do site News Rondônia, que tem o espaço denominado News TV. E esse espaço da News TV tem uma dedicação à Universidade Federal de Rondônia, é cedida à Universidade Federal de Rondônia 1 hora, 60 minutos semanais, para que a Universidade Federal de Rondônia possa trazer à audiência da News TV suas pesquisas, seus programas de extensão, suas inovações e assim por diante. E tudo isso de modo gratuito. Então, os programas de pós-graduação estrito sensu, entre eles o programa de mestrado e doutorado em Direitos Humanos, do qual faço parte do corpo docente, atua trazendo suas conclusões, seus estudos e suas dedicações. Dessa forma, vamos então tentar trabalhar nesse sentido, mostrando as questões que acontecem na Bolívia, que acontecem no Brasil, e numa forma de direito comparado, como a lei coloca a resolução de questões de interesse tanto de brasileiros quanto de bolivianos. Roberto, a primeira questão que eu gostaria de deixar clara é a existência do Tratado de Petrópolis, que foi firmado há mais de um século por Brasil e Bolívia e, assim, vem sendo trabalhado para sua efetivação até os tempos atuais, principalmente pela construção da ponte binacional que liga Brasil à Bolívia, numa situação de interligação da Bolívia com o continente e assim por diante. Essa obra foi autorizada e a construção passa por suas etapas iniciais de projeto e assim por diante. Na Bolívia, essa questão é bem vista, é aguardada, é esperada, há sim uma intenção de melhorias para a sociedade local, por meio da construção da ponte binacional Brasil-Bolívia, que ligará Guajará-Mirim, em Rondônia, a Guaiará-Mirim, no Beni? A ver, poniendo un poquito en contexto, debemos establecer primero que la República Federal del Brasil es la potencia más grande de Sudamérica, muy cercana a la República de Bolivia, y por lo tanto para los bolivianos es absolutamente importante y necesario una relación continua y permanente en todos los ámbitos con la República Federativa del Brasil. Lógicamente, el pueblo boliviano y especialmente la región de la Amazonía, lo que nosotros llamamos el oriente boliviano, están absolutamente interesados en tener ese tipo de relaciones permanentes con el Brasil. E indudablemente también debemos reconocer, porque una cosa es el deber ser y otra cosa es el ser. En el ser, los últimos 20 años hemos tenido un gobierno indudablemente centralista, totalmente centralista, con muy poca visión hacia el desarrollo de la parte oriental de Bolivia. Y por lo tanto, dejándonos un poquito marginados de un desarrollo que se podría haber dado ya hace mucho tiempo. Ahora, con el nuevo gobierno, se está intentando retomar de que Bolivia vaya hacia el mundo y el mundo venga hacia Bolivia. Y uno de los elementos más importantes, indudablemente, es ese puente, ese convenio firmado con la República Federativa del Brasil para la construcción del puente que vos mencionabas, que es un anhelo histórico
del pueblo boliviano y en especial del departamento del Beni. Y entonces creo yo que muy pronto, más pronto que tarde, tendremos que red con fuerza, con una voluntad férrea para lograr la construcción del puente que es tan soñado para esa región del país. Roberto, aproveitando, uma outra temática também pode ser lembrada nesse momento, que é a construção das hidrelétricas binacionais. Estão sendo projetados aspectos para que haja também aqui nesta região do Beni e Rondônia hidrelétricas para a utilização do resultado da geração, tanto pela Bolívia quanto pelo Brasil. O Brasil, talvez não se tenha essa notícia na Bolívia, mas ele é um estado que tem necessidade de geração de energia para que o seu crescimento econômico seja efetivado e continuado. Por isso, aqui no Rio Madeira já foram construídas 2 hidrelétricas, chamadas de hidrelétrica de Jirau, hidrelétrica de Santo Antônio, que geram energia para principalmente o setor industrial em todo o país. Essa condição faz com que novas indústrias possam ser criadas e possam trabalhar com segurança energética. A mesma questão me parece que acontece na Bolívia e, por isso, novas hidrelétricas dessa feita binacionais serão construídas aqui próximas a Guaiará-Mirim, no território boliviano. Essa situação pode ser confirmada? A Bolívia realmente precisa de gerar energia para esse seu novo momento econômico tão sonhado de crescimento, de recebimento de novos investidores e assim por diante? Qual é a sua percepção nesse sentido? Definitivamente, la necesidad de crear fuentes de energía que permitan el desarrollo en regiones donde el Estado boliviano todavía no ha llegado, nos parece tremendamente importante. Es decir, la importancia que tiene la creación de fuentes de energía para el desarrollo de las regiones es tremendamente importante. Y una de las necesidades grandes que tiene esa parte del Beni, o el Beni completo y el país completo también, es la creación de esas plantas de energía que nos permitan desarrollar de mejor manera y darles mejor vida a quienes forman parte de esa Amazonía tan amplia que tenemos tanto el Brasil como Bolivia. Y nosotros estamos convencidos de que es necesario e imprescindible un relacionamiento más fuerte entre los gobiernos y digo los gobiernos y no los estados, los gobiernos de el Brasil con el gobierno de Bolivia, con el gobierno actual de Bolivia, que, como repito, pretende abrir Bolivia al mundo, que estuvo cerrado durante 20 años al mundo. Ahora pretende abrirlo al mundo, llevarlo al mundo y que el mundo venga a Bolivia y que nos ayude en el desarrollo en todos los aspectos en nuestro país. Y entonces nos parece absolutamente importante continuar con esa labor y este tipo de programas que permiten a los bolivianos y a los brasileros hermanarnos de mejor forma para ir adelante y crecer en esa gran patria latino-americana. Perfeito, Roberto. Mas precisamos também dedicar um olhar, atenção
àqueles que atuam, trabalham para a viabilização desses grandes projetos. Porque até agora estamos falando do aspecto social, do ganho que Brasil, que Bolívia alcançam por meio dessas construções. Porém, para que elas sejam concretamente trazidas à utilização, construídas, é necessária a contratação de um número muito grande de trabalhadores da construção civil, trabalhadores que vão atuar em pontos distantes de suas casas, de suas moradias. E aí a preocupação passa a ser dos direitos humanos destes trabalhadores. Como é vista esta situação na Bolívia com relação a direitos humanos e as leis trabalhistas? Aqui no Brasil, nós temos uma força muito grande do direito nesse sentido, para que as pessoas trabalhem não próximas de modo algum de aspectos que podem levar a um regime de escravidão. Então, é importante que essas pessoas, pela lei brasileira, tenham condições de trabalhar, porém, tendo respeitados os seus direitos humanos de comer, de descansar, de trabalhar com segurança, com equipamentos de segurança e assim por diante. Como essas questões são vistas pela lei trabalhista na Bolívia? Esses direitos são efetivados na lei trabalhista, na Constituição? Como é essa condição efetiva atual do direito boliviano? Bien, es importante poner en contexto que en nuestra Constitución, promulgada en el año 2009, producto de una constituyente derivada, indudablemente derivada, pero al final de cuentas constituyente, el artículo 1 de nuestra Constitución establece que Bolivia es un Estado unitario social de derecho. ¿Okay? Hablar de social de derecho tendríamos que hacer un desarrollo demasiado largo de lo que implica un Estado social de derecho. Pero solamente para resumir para la población que nos está mirando y nos está escuchando, vamos a establecer que Bolivia durante los anteriores 20 años tuvo una presencia muy de tipo, por lo menos en la esfera del deber ser, de tipo social muy fuerte. ¿De acuerdo? En nuestra Constitución, el desarrollo de los derechos humanos y de los derechos laborales están a partir del artículo 46 al artículo 51, y es un desarrollo bastante interesante. En la esfera del derecho constitucional, en la esfera también del deber ser, el trabajador está tremendamente protegido por las leyes bolivianas. Es más, yo creo que las leyes bolivianas han sobreprotegido en cuanto a los derechos al trabajador. ¿De acuerdo? Sin embargo, también debo reconocer y debo dejar claramente establecido, soy abogado, que el gobierno, no el Estado, sino el gobierno, ha descuidado mucho sus labores como gobierno para efectivizar esos derechos humanos y esos derechos laborales de los trabajadores en Bolivia. Miren, por ejemplo, el artículo 46 habla de que toda persona tiene derecho al trabajo digno, con seguridad industrial, higiene
y salud ocupacional sin discriminación y con remuneración o salario justo y equitativo, además de satisfactorio, que le asegura para sí y su familia una existencia digna. Ese simple parágrafo nos muestra muy claramente ese ámbito de protección que tiene el trabajador en cuanto a seguridad laboral, en cuanto a seguridad industrial, en cuanto a beneficios sociales, en cuanto a tipos de contrato, en cuanto a seguridad jurídica, en cuanto a lo que ha dispuesto el artículo 22 y 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, por ejemplo. Y para ello, inclusive tenemos unas leyes, bueno, aparte de la Ley General del Trabajo que regula completamente las relaciones obrero-patronales y los tipos de trabajo que se realizan, hay una ley del 2 de agosto de 1979 que es la Ley General de Higiene, Seguridad y Bienestar Ocupacional, que en todo caso obliga al gobierno a través de un departamento, eh, que depende del Ministerio de Trabajo, para que fiscalice que se cumplan esos temas de higiene, de seguridad ocupacional y de bienestar de los trabajadores. Sin embargo, eso no funciona en Bolivia porque a los gobiernos anteriores no les dio la gana de funcionar y era el tema mucho más político que efectivo desde el punto de vista laboral. Ahora, estamos viviendo nuevos tiempos. Continuamos con una misma constitución de carácter eminentemente social, absolutamente social, y proteccionista hacia los trabajadores. A ver, primero, el trabajador goza de estabilidad laboral y debe gozar de la estabilidad laboral. Eso es absolutamente importante. Por lo tanto, tiene seguridad jurídica. Goza de todos los beneficios que se deben gozar en todo el mundo, como es la seguridad industrial, la seguridad social, los beneficios sociales, los tipos de contratos que realizan, y seguramente entraremos más tarde con ese tema, que se pueden efectuar en este país. Yo creo que el trabajador, en términos jurídicos, está muy bien protegido, y en términos a los que te referías de personas, de trabajadores que deben realizar su ejercicio como trabajador en zonas distantes, también están previstas en las leyes bolivianas, ¿sí? Por lo tanto, lo único que resta es que el Estado, a través del Ministerio del Trabajo y el gobierno, se pongan a efectivizar lo que está normado desde la Constitución, en la Ley General del Trabajo, en la ley del 2 de agosto de 1979 e inclusive en la Declaración de los Derechos Universales del Hombre. Roberto, uma questão a partir da sua fala, das suas colocações, que trazem informações muito semelhantes, muito próximas às que são colocadas pelas leis brasileiras, inclusive a Constituição Federal do Brasil. E diante dessas colocações, eu gostaria de fazer um paralelo agora no seguinte sentido: a lei traz esses aspectos de proteção à dignidade do trabalhador, de afastar o trabalhador de atividades desumanas, com excesso de carga de trabalho,
com falta de segurança e assim por diante. Aqui na região amazônica brasileira, muitas vezes ocorre o seguinte: não só na área de construção civil, de grandes obras, mas também nas questões agropecuárias e em outras situações. O próprio trabalhador entende que para ele é melhor abrir mão da proteção para assegurar o ganho financeiro para a manutenção da sua família. Então, ele aceita atuar, ele aceita trabalhar com a ausência de aspectos legais efetivados, para que a sua vaga de emprego, para que a sua condição de trabalho perdure, continue existindo. Essa situação leva à quebra da dignidade da pessoa humana, leva a questões desumanas, porém, muitas vezes, o trabalhador nunca alcançou essas questões humanas porque nunca teve trabalho. E aí surge, então, a questão da contraposição do direito com relação ao poder econômico. Pode ocorrer, já acontece, essa questão da colocação de lado dos direitos para o alcance do aspecto financeiro também na Bolívia? Definitivamente sí. Definitivamente sí. No nos olvidemos de que al final de cuentas somos países en procesos de desarrollo. Anoche yo escuchaba al ministro de Economía de Bolivia de que el 85% de la gente en edad de trabajar es trabajador por cuenta propia. ¿Te das cuenta? Es decir, el 15% de la población es trabajador formalmente. Y entonces entenderás que en Bolivia también se da lo que acabas de mencionar, porque el trabajador lo que necesita es dinero para poder sustentar a su familia. No observando inclusive él renunciando, aunque son irrenunciables esos derechos, a ciertos derechos laborales que les permitan guardar esa dignidad de ser humano, de trabajador, y renuncian y realizan trabajos más allá de lo debido y más allá de lo remunerado. Por lo tanto, tenemos los mismos problemas y lo que tenemos, creo que hacer es que el Estado, también los empleadores, perdón, permítame acotar algo más. El empleador en muchas ocasiones también infringe los derechos consolidados en el ordenamiento jurídico nacional porque saben que los medios de control gubernamentales son escasos o nulos. Además que saben que existe un mercado laboral muy grande y posiblemente muy barato, que está acorde a las decisiones que puedan tomar entre empleador y trabajador, pero fuera de la normativa jurídica nacional. Y esas cosas debemos ir corrigiendo en nuestros estados por la importancia que se merece en el trato hacia los trabajadores, a su dignidad, a su condición de ser humano y al derecho, además, que tienen, derecho universal que tienen a ser tratados con dignidad, con humanidad, con un justo salario,
con un trabajo que no vaya más allá de sus propias capacidades. Perfeito. Roberto, diante dessa questão, eu vou fazer um parênteses na nossa temática, vou te perguntar algo fora desse caminho para depois retornarmos a essa questão do trabalho digno. Como é o sistema de saúde na Bolívia? Aqui no Brasil, nós temos um sistema chamado de Sistema Único de Saúde, SUS. Esse Sistema Único de Saúde atende todas as pessoas, sejam elas contribuintes ou não, sejam elas trabalhadoras ou não, o SUS tem equipe em todos os pontos do Brasil para fazer o atendimento de saúde a quem necessita, sem nenhum custo, tanto na questão da consulta, quanto na questão de possíveis cirurgias ou outros atos médicos. Aí na Bolívia, existe algo semelhante ou o sistema de saúde é diferenciado? Nargo, permítame mencionarte algo. Nosotros los bolivianos tenemos noticias del Seguro Universal de Salud en el Brasil y que funciona muy bien además. Aquí en Bolivia también se generó el Seguro Universal de Salud. Sin embargo, las deficiencias son tremendas. Mucha gente haciendo filas para conseguir una ficha para el médico, infraestructura médica deficiente, cantidad de médicos insuficientes, medicinas casi inexistentes y 3 niveles de gobierno: el gobierno estatal, el gobierno departamental y el gobierno municipal, que tienen competencia sobre la salud, pero competencia que se chocan entre ellos mismos, y cuando surgen problemas en el sistema de salud en Bolivia, cada uno de los niveles de gobierno se echa la culpa al otro. Entonces, también es necesario en Bolivia de que ese sistema universal de salud pueda imitar las cosas buenas que se están haciendo en el Brasil, por ejemplo. Ahora en Bolivia realmente la salud pública, diríamoslo así, está en una crisis tremenda. ¿Tremenda por qué? Por la falta de interés de quienes han ejercido el poder a nombre del Estado. Perfeito. Agora sim podemos retornar ao campo do trabalho. A pergunta que eu quero fazer é a seguinte: se o sistema de saúde pública na Bolívia já requer atenção especial por seus problemas, por suas dificuldades, pelas longas filas, pela espera, há algo a se pensar no seguinte sentido: o trabalhador que atua sem a guarida, sem a guarda, sem a proteção dos seus direitos de trabalhador, de ser humano, ele acaba mais dia, menos dia, adoecendo mais rapidamente do que aquele trabalhador que tem toda a segurança na sua atividade trabalhista. E quando ele adoece, o tratamento médico que ele procura é no Sistema Único de Saúde Pública, aí na Bolívia. E esse sistema, eu quero crer, que é financiado pela própria população por meio
da contribuição fiscal por meio dos tributos. E aí a pergunta: quando nós temos um trabalhador atuando fora dos critérios legais, ele coloca a sua saúde em risco. E quando sua saúde está em risco, Você precisa. a questão financeira de toda a população pode ser alcançada porque o ente público precisa elevar a carga tributária para manter o sistema de saúde pública. Como é a sua análise com relação a essa questão, Roberto, por gentileza? A ver, yo voy a parafrasear a Nayib Bukele. El dinero, aun cuando sea poco y no se robe, alcanza para todo. ¿Ok? Y yo lo tengo absolutamente claro. Si el Estado se vuelve eficiente, el poco dinero que pueda tener va a alcanzar para todo el mundo. Si el dinero del Estado no va a parar a bolsillos de quienes ejercen el poder del Estado, va a alcanzar para tener una buena salud, una buena infraestructura, buenas proyecciones y todo lo que ustedes quieran. Bolivia es un país, a mí me parece increíble, Bolivia es un país riquísimo, tiene todo. Tiene minerales raros, tiene flora, tiene fauna, tiene petróleo, tiene litio, tiene todo. Lo que no tenemos es plata. ¿Por qué? Porque en los últimos 20 años hicieron desaparecer más de 120 millones de dólares en bolsillos particulares de quienes ejercían el poder. Yo tengo esperanza en este gobierno y en los que vengan porque quiero entender desde mi punto de vista de formación constitucional que en algún momento en este país llegaremos a tener un Estado democrático de derecho con igualdad de todos ante la ley, pero también con igualdad de oportunidades de todos para poder generar riqueza en este país. Y esa es la labor que debemos realizar todos nosotros, los ciudadanos bolivianos, en la búsqueda de cambiar el sistema del Estado social de derecho al Estado democrático de derecho. Y mejor todavía al Estado democrático de derecho constitucional, que nos permitiría vivir a todos los bolivianos en igualdad de condiciones y en igualdad de oportunidades. ¿De acuerdo? Entonces, por lo que se está viendo en estos últimos 2 meses de gobierno, todavía yo tengo la confianza de que este nuevo gobierno lo va a hacer mucho mejor. Anoche estuvo el presidente del BID ayer y hoy día, y ya este gobierno ha conseguido 3.800 millones de dólares o 4.500 millones de dólares por parte del BID y otros 3.800 millones que van a ser lógicamente para estabilizar la economía del país y para lograr empezar el desarrollo y la reactivación en Bolivia. Y eso me da a mí esperanzas para que el sistema de salud, esencialmente el sistema de salud, llegue a esos lugares más alejados, como, vuelvo a repetir, como la Gran Amazonía, ¿no es verdad? La parte amazónica de nuestro país, que necesitan mucha salud, necesitan muchos servicios públicos, necesitan de verdad que ese Estado social de derecho llegue a esas regiones y puedan contar con todos los servicios públicos, los servicios básicos y esencialmente el servicio de salud. ¿Sí? Entonces, yo creo que vamos por ese camino. Espero que vayamos por ese camino. Siempre tengo la esperanza de que lleguemos a un Estado democrático de derecho en todo caso. Muito obrigado.
Mais uma vez, para você que está chegando agora aqui em nossa companhia, somos Amazônia, Gente e Justiça, espaço que a Universidade Federal de Rondônia tem aqui no News Rondônia por meio da sua News TV. Então, sempre que quiser pesquisar a respeito dos assuntos que estão sendo difundidos, sempre que quiser alcançar as questões relativas à pesquisa, à inovação, à tecnologia, à saúde, que acontecem no âmbito da Universidade Federal de Rondônia, busque Amazônia, Gente e Justiça aqui na News TV. Nós levamos uma edição nova ao ar toda sexta-feira às 18 horas. E você pode assistir quando quiser por meio das redes sociais da News TV e do News Rondônia. Esse é o nosso convite. Hoje estamos em companhia do professor da Universidade de Santa Cruz de la Serra, Roberto Capobianco. Roberto Capobianco Achá é mestre em Ciências do Direito Processual Penal pela Universidade Autônoma Gabriel René Moreno. Teve sua trajetória iniciada como docente universitário, atuando até hoje nas cátedras de Direito Processual Penal, História do Pensamento Político e Direito Constitucional, além de integrar a Clínica Forense Penal, da qual se tornou professor emérito. Roberto Capobianco Achá está conosco falando a respeito de grandes obras de integração entre Brasil e Bolívia, obras estas analisadas a respeito de questões trabalhistas e constitucionais, tanto do Brasil quanto da Bolívia. Aqui estamos enfocando os impactos sobre direitos fundamentais, relações de trabalho e políticas públicas binacionais. Nesse sentido, Roberto, mais uma vez, agradecemos sua participação aqui conosco nesse espaço, trazendo questões de importância para a nossa gente. Chamo nossa gente todo o povo boliviano, o povo brasileiro que reside aqui na Amazônia, tanto brasileira quanto boliviana. Nesse sentido, Roberto, já estamos chegando ao final do nosso encontro, do nosso bate-papo, outros acontecerão, quero crer que com a mesma gentileza e disponibilidade você continuará atendendo os nossos convites. Espero eu que seja assim, para que a nossa gente receba informações do país vizinho, da sociedade vizinha, e que cada vez mais continuemos sendo recebidos de modo tão positivo na Bolívia. Quais são os principais enfoques sob a sua ótica de docente, de pesquisador, que precisam ocorrer como políticas públicas para que Bolívia, Brasil, conjuntamente, possam continuar crescendo em todos os sentidos, econômicos, humanitários, de saúde e assim por diante? Cite, por gentileza, e diga por que algumas políticas públicas são necessárias nesse sentido. Bien, yo estoy convencido de que mientras los pueblos vayan desarrollándose en todas las ciencias del conocimiento, más libres seremos y más prósperos seremos. Yo creo que una de las políticas de Estado que debería existir tanto en el Brasil como en Bolivia es la integración en este caso, de estos dos países en el ámbito de la educación, de la educación media, de la educación técnica y de la educación superior.
Yo creo que con ese elemento podríamos nosotros fortalecer enormemente el primer elemento que es esencial para cualquier Estado, los recursos humanos. Para ello, estoy convencido de que en la República Federativa del Brasil existen muchas universidades con las cuales se podría firmar convenios públicas y privadas, con las cuales se podrían firmar convenios para que profesionales bolivianos o estudiantes bolivianos vayan hacia el Brasil y también estudiantes y profesores brasileros vengan hacia Bolivia para experimentar y adquirir mayores conocimientos que permitan lograr el desarrollo de nuestros países. Ese es el primer elemento esencial. El segundo elemento esencial es la integración de nosotros en todos los aspectos económicos, políticos, sociales y culturales que nos permitan desarrollar nuestros respectivos países. Creo que es necesario que latinoamericanizar esta conversación y ver la posibilidad de que esta parte del mundo, teniendo todo lo que tiene, se pueda convertir en el primer mundo y no en el mundo en desarrollo. Por consiguiente, creo que a partir del conocimiento, a partir de la transmisión del conocimiento a nuestras poblaciones, educando nuestras poblaciones, podremos lograr mayores niveles de desarrollo. Muito obrigado. Esse Roberto Capobianco Achá, mestre em Ciências e Direito Processual Penal em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, que tão gentilmente aceitou nosso convite para fazer esse bate-papo entre questões culturais, de direito, de questões humanitárias, para que tanto nós brasileiros quanto os bolivianos possam continuar pensando, continuar refletindo a respeito desses aspectos aqui lembrados, para que todos nós possamos cada vez mais viver melhor. Roberto, nosso tempo está esgotado. Muito obrigado pela sua participação, suas colocações finais, e já de antemão aqui vai o nosso abraço afetuoso, o nosso carinho e a nossa torcida para que, do mesmo modo que aconteça no Brasil, também ocorra na Bolívia. Melhores dias, melhores condições de vida e questões humanas cada vez mais bem reconhecidas. Grande abraço, muito obrigado. Suas considerações. Bueno, primero permítame agradecer al profesor, al doctor Marcus Vinicius, por esta gentil invitación. Yo muy honrado de poder participar de esta conversación y además tener un contacto directo con esa hermosa República Federativa de Brasil y con el estado de Rondônia a través de su persona. Permítame agradecerles a todos sus oyentes, a todos sus televidentes y a todos los hermanos brasileños. Por mi parte, muchas gracias y un gran abrazo y mucho cariño para ustedes. Grande abraço, até breve. Muito obrigado mais uma vez. Amazônia, Gente e Justiça, pela sua News TV, se encerra aqui. Continue com a gente, sempre um espaço de interesse para que você cada vez mais seja uma pessoa bem informada. Grande abraço.
Programa Amazônia Gente e Justiça. Oferecimento Brasil Digital. Internet do jeito que você precisa. E água mineral Mina Linda. Água é vida. Beba Mina Linda.